A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos dar continuidade na leitura do livro do profeta Jeremias. Vamos ler 3 capítulos no profeta Jeremias, porém, vamos ler também 2 salmos. Isso mesmo, ainda tem salmos para lermos, amém? Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui nesse canal, me ajude assim a crescer aqui no YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar e curtir esse vídeo. Assim o vídeo terá mais engajamento e o YouTube também o indicará para outras pessoas. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Isso mesmo, esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Para que você tenha acesso, então, à playlist completa, na descrição deste vídeo tem o link e aqui nos cards também você encontrará o link. Amém? Então vamos orar e vamos para a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos reunimos aqui para ler a Tua palavra. Mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia, para que possamos conhecer-Te a cada dia mais, crescer no conhecimento, para não errarmos, como a Tua palavra diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ah, papai, queremos a cada dia conhecer o Teu poder, mas também a Tua palavra, as Escrituras, Senhor. Por isso que elas fiquem gravadas na tábua do nosso coração. E assim, Pai Santo, Deus bendito, que possamos andar prudentemente, possamos nos conduzir de forma a Te agradar e a ver prosperar as obras das nossas mãos. Deus, eu te peço também que venhas a abençoar a vida de cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa, o seu lar, a sua família. No nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então, vamos lá, Jeremias capítulo 38. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. Veja só, Deus, mesmo estando certo de trazer o castigo sobre o povo, mesmo sabendo que aquele povo merecia ser castigado, Deus vai buscar de toda forma diminuir esse castigo, porque a destruição viria sobre a terra. Deus, em primeiro, quis que o povo se convertesse, que o povo viesse a arrepender, para que ele tirasse esta palavra e a destruição então não viesse. Só que o povo não se converteu. Deus então dá agora uma saída para que ao menos eles não morram. E qual é? Entreguem-se ao cativeiro. Aquele que insistisse em ficar ali em Jerusalém e fosse lutar, então acabaria morto. E por quê? Talvez você diga: ah, pastor, mas nós não temos que lutar contra os inimigos? Sim, temos que lutar contra os inimigos. A questão aqui
é que permanecer na cidade e lutar seria lutar contra a vontade de Deus. Essa é a questão. A Babilônia estava sendo levantada pelo próprio Deus para castigar aquele povo. A primeira atitude deles seria o arrependimento, mas não se arrependeram. Então, se eles persistissem ali em ficar em Jerusalém e em lutar, eles estariam persistindo em desobedecer a Deus, estariam persistindo em não aceitar a consequência do seu pecado sobre si. A única forma da pessoa ficar livre, de certa forma, da consequência do pecado, que é a morte espiritual, não é lutando no que diz respeito a lutar contra a morte ou contra a consequência, mas é obedecer a Deus. Porque em obediência a Deus, o pecado será perdoado. E o pecado sendo perdoado, ele não vai gerar a morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e esta através de Jesus Cristo. Então, Deus não queria a morte daquele povo. Primeiro, não queria nem que viesse o castigo, mas já que o castigo viria, por causa da rebeldia e da desobediência, que ao menos o mínimo possível de povo morresse. Mas eles tinham dura cerviz, vão querer matar a Jeremias, ao invés de ouvirem e obedecerem à voz de Deus. Continue. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Veja, o rei disse, ele está na vossa mão. Mentira. Jeremias estava nas mãos de Deus. Os homens podiam até humanamente ter autoridade sobre ele, mas a sua vida estava nas mãos de Deus. Continue. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas a cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, esses homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias o profeta, a terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá tua alma, e essa cidade não se queimará a fogo,
e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Veja então que tinha uma saída. Zedequias se humilharia diante do rei, aceitando tornar-se servo, escravo. Isso aqui já era uma figura, como se fosse o rei se humilhando diante do Senhor e aceitando se tornar seu servo, seu escravo. Mas ele tinha que tomar essa decisão, porque aquilo que acontecia nas guerras era mais ou menos assim. Quando um rei de uma nação se rendia a outro rei, normalmente a cidade, o rei, todos eram poupados e passavam a pagar impostos ao rei vencedor, aquele que sobrepujou o anterior. Mas quando uma cidade resolvia enfrentar a luta, a guerra, se derrotada, ela era destruída e só os despojos eram recolhidos. Então, se Zedequias resolvesse enfrentar o rei de Babilônia, depois da derrota, a cidade seria destruída e seriam recolhidos os despojos. Porém, se ele se rendesse, Jerusalém permaneceria de pé e o povo que ali ficasse se tornaria servo praticamente da Babilônia, pagando impostos, mas salvariam a sua vida. E depois eles já tinham a promessa de restauração da parte de Deus. Mas continue. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes de Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão os caldeus, e nem tu escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei de Babilônia serás preso, e essa cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse, não nolo encubras e não te mataremos. Então dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Veja, então o rei vai dizer: Jeremias, não conte isso para ninguém, essa nossa conversa. Se os príncipes te pegarem e disserem: conta qual foi a conversa que vocês tiveram, para que não venhamos a te matar. Se você nos contar, nós te deixaremos vivos. Então você vai dizer que a nossa conversa é que você veio suplicar a mim para que eu não te mandasse de volta para a casa do cárcere para ali morrer. Continue. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Veja então que Jeremias fez desta forma. Talvez você diga: pastor, Jeremias mentiu. Não, na verdade Jeremias ele pediu realmente ao rei que não o mandasse para a guarda. Nós lemos isso, inclusive, em capítulos anteriores. Então, isso que Jeremias falou é verdade. Jeremias não contou a parte particular da conversa, mas aquilo que podia ser contado, Jeremias contou debaixo da instrução do próprio rei. Continue. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês,
veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Veja que do versículo 1 para o versículo 2, nós temos aí mais de 2 anos, na verdade, cerca de 3 anos e pouco, do ano 9º, veja aqui comigo, olha só, aqui era no ano 9º do rei Zedequias, e aqui no ano 10º, ou seja, no 11º, então, nós vamos ter aqui, ó, 9º ano, 10º ano, 11º ano. Então, o exército da Babilônia cercou Jerusalém por mais de 3 anos, até que a viessem a tomar. Lembre que estamos lendo aí vários anos de história, e durante esse período, boa parte do povo já havia se rendido ao rei da Babilônia e já estava na Babilônia. Continue. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. E entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, a saber, Nergal-Zarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Magui e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os 2 muros, e seguiram pelo caminho da campina. Veja que Zedequias não vai seguir o conselho de Jeremias. Ele não vai dar ouvidos à voz de Deus. Ao invés de se entregar, ele vai fugir. Continue. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. E eles o prenderam e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e o rei o sentenciou. Assim como Deus disse que eles falariam boca a boca e se veriam olhos a olhos. Aqui está Zedequias diante de Nabucodonosor. Continue. E o rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá, e cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, e os desertores que se tinham passado para ele, e os restantes do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Porém, os pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhes faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Veja então, todos os nobres principais vão ser mortos, as suas famílias e todos que ainda restaram ali em Jerusalém vão ser levados cativos, e ficarão para trás apenas ali os pobres, velhos, viúvas, vão ficar para trás, na verdade, primeiro, aqueles que não tinham nada demais para oferecer ao rei da Babilônia, e segundo, aqueles os quais o próprio Deus disse que guardaria, que protegeria, as viúvas, os pobres, os necessitados, os oprimidos. E o que é que vai acontecer? Eles vão receber do próprio rei da Babilônia, pelas mãos do seu capitão da guarda, vinhas, seja campos, para ali poderem até mesmo semear, plantar. Continue comigo.
toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Veja que Jeremias, mais uma vez, está sendo cuidado por Deus. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzasban, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Magui e todos os príncipes do rei de Babilônia, mandaram tirar a Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, para que o levassem à casa, e ele habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Obed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade, para mal e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias, no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, porquanto vos sucedeu isso. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprover ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Mas veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos à Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Afai, o Netofatita, e Gesanias, filho de um Macatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais, servi aos caldeus, ficai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então
voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Lembra que Deus havia falado sobre isso na sua profecia, que traria de longe os que estavam espalhados e que, voltando eles, teriam abundância? Já está começando aqui a acontecer, mesmo ainda no início do cativeiro para aqueles que foram levados para a Babilônia. Porém, muita coisa ainda vai acontecer aqui, até porque a cidade será reconstruída. Mas vamos ler aqui os últimos versículos. Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispá. E disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispá, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos e perecesse o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Amém, amados? Veja aí então o desenrolar de toda a história. Mas não acabou ainda a nossa leitura, tá? Eu quero ler com você agora 2 salmos, Salmo 74 e Salmo 79, que diz respeito a esse período, quando o povo é levado para o cativeiro da Babilônia, principalmente aqueles ali que foram rebeldes, desobedientes, os nobres, os ricos e tantos outros, vivendo ali aquilo que Deus havia avisado ao povo que aconteceria, enquanto uns foram deixados de resto ali em Jerusalém, numa cidade que tinha até fartura de alimento, como vimos aqui, eles escolheram com abundância, porém estava toda destruída. Mas vamos lá, Salmo 74 e Salmo 79. Vá comigo. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste deste monte Sião, em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com os machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Veja só, o salmista está questionando tudo isso, até em oração a Deus, talvez até com um coração sincero na sua oração, mas lembre, tudo isso aconteceu devido ao derramar da ira de Deus provocada pela desobediência do próprio povo. Continue. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Não há profeta? Assim. Havia Jeremias como profeta verdadeiro, que ninguém queria ouvir, e um monte de falsos profetas. Continue. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Até quando o inimigo ali afrontaria? Até o povo parar com a desobediência. Porque aí o nome do Senhor não seria blasfemado, Deus se levantaria em justiça e derrotaria o inimigo.
como vai fazer mais na frente. Continue. Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Tira de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebraste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disso, que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Veja, essa oração pode até ser oração de alguém sincero e obediente a Deus, que não estava no conhecimento de tantos profetas que Deus já havia enviado e de todas as coisas. Porque ele fala aqui do seu povo mais humilde, mais simples, pobres, como um passarinho, né? Como a rolinha. E ele diz, não a desampares, não a esqueça. E Deus não esqueceu. Tanto que ele vai ali suprir os pobres, os necessitados e os aflitos. E volta a dizer, ele vai restaurar a cidade. Continue. Atenta à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, plenteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Amém, amados? Então veja aí que esse salmo é como uma oração ali naquele período tão conturbado que Jerusalém passou. Mas eu já te expliquei alguns detalhes dentro desse salmo. Vamos agora para o Salmo 79, que é a última leitura do nosso dia de hoje. Vá comigo. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves do céu, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Veja que ele questiona, né, até quando ficaria e até quando ocorreria, né, aquelas coisas, e diz para Deus derramar a sua ira, a sua indignidade sobre os gentios que não conhecem. Porém, tudo o que estava acontecendo, Deus já havia avisado. E mais do que avisado, Deus deu muitas e muitas chances. Foram anos dando a oportunidade do povo se converter e voltar atrás, até que o cálice da ira transbordou e o mal veio. Então, quando diz ali para que ele derramasse a sua ira sobre os ímpios que não o invocam, e era isso que Deus estava fazendo, pois o seu povo, ainda que o salmista aqui chame de santos, né, os seus santos morreram, porque era um povo separado, não quer dizer que eles estavam invocando o nome do Senhor, pelo contrário, eles não estavam querendo dar ouvidos à voz de Deus. Por isso o mal. E quando o mal acabaria? Quando o povo se arrependesse, quando o povo se convertesse. Continue. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas,
venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Talvez o salmista esteja começando a entrar agora no caminho certo, né? Não te lembre das iniquidades passadas, ou seja, a partir de agora a gente vai mudar, vai andar diferente, vai andar em arrependimento. Aí sim, mudará a história diante do arrependimento. Continue. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Olha aí a oração certa. Está reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão. A questão é a sinceridade nisso ou é uma oração da boca para fora? Continue. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e torna aos nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto da sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Amém, amados? A culpa do povo não está adorando a Deus, era deles mesmos, né? A culpa do povo está passando por aquela luta e por aquele sofrimento, era também deles mesmos. Enquanto eles estão aí, o salmista está falando dos que morreram, tentaram tirar a vida de Jeremias. Então você vê aí a situação. Por isso que a cada dia devemos inclusive ser honestos nas nossas orações, naquilo que falamos com Deus. Devemos buscar o arrependimento sincero no nosso coração para nos colocarmos diante de Deus puros de espírito, com a consciência leve e tranquila e ter a cada dia a certeza da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Está encerrado o nosso vídeo de hoje. Não esqueça, me ajude, compartilhe esse vídeo, já curta também. Se puder ajudar financeiramente o nosso canal, ajude. Na descrição desse vídeo aí tem links e formas de você contribuir. E amanhã estaremos de volta para mais leitura. Forte abraço, até amanhã, a paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!